Aposto que você ficou bastante curioso quando a GWM falou que ia ter um SUV maior do que o Compass híbrido por R$209 mil, certo? Pois é, por isso mesmo que está aqui, o GWM Aval H6 híbrido, essa versão de R$209 mil. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é conviver com esse carro no dia a dia, além, obviamente, dos nossos testes de consumo em mundo real e o teste de desempenho para ver se ele realmente acelera como a marca chinesa divulga. Prontos? Vamos lá! Não é a primeira vez que o Aval H6 aparece aqui no canal. Eu mesmo já mostrei para vocês um vídeo do GT, né? Quando ele foi apresentado, mostrei um pouco por fora que é a versão coupé mais cara dessa linha. Agora vamos para o ponto ao contrário. Esse aqui é o mais barato, é o Aval H6 híbrido. Ele não é o híbrido plug-in, ele usa um sistema híbrido comum que não precisa de fonte externa de recarga, mas a gente vai falar melhor daqui a pouco. Mas vale recapitular um pouco do design. Ele é realmente um carro maior do que Compass, Corolla Cross e tal. Os outros concorrentes giram na faixa de 4,40, 4,46, ele já tem aí quase 20 centímetros a mais do que ele só em comprimento, entre eixos também é maior. Mas o design eu acho que chama bastante atenção na rua. Muita gente diz que isso aqui remete bastante ao Peugeot 3008, né? O farol todo em LED mais fino e esse tipo de grade aqui com os pontos cromados. Não vou desmentir, realmente lembra um pouco o SUV francês, principalmente esse ponto aqui perto do farol. E a gente tem já algumas diferenciações, como o escrito Aval aqui na grade, chama muita atenção na rua, como é algo novo, você vê as pessoas procurando no celular o que significa isso aqui. Então essa aqui é a divisão da Great Wall que cuida dessa parte de SUV mais urbano. E para quem não sabe, a Great Wall para o Brasil ela é tão importante, o Brasil é tão importante, que ela teve uma liberdade inclusive de mexer bastante nesse carro, parte de calibração de suspensão, de motorização, de equipamento, multimídia, mas ela também mexeu um pouco no design. O próprio logo Aval, ele é um pouco menor e também não é um carro com detalhes cromados na carroceria, é tudo preto, é um carro mais discreto, um pouco mais sóbrio. Então, mas é um carro bonito, realmente, além do porte chamar atenção, ele é um carro bem desenhado, a construção é boa, a gente fala em gap de carroceria, em alinhamento de peça. É um carro bem construído, né? Muita gente ainda tem um pouco de preconceito com os chineses, mas a evolução deles é muito forte e vale lembrar, as chinesas estão pegando muitos profissionais de montadoras com mais tempo, mais experiente, próprio Brasil. Vários funcionários que estão na Great Wall Motors hoje no Brasil são que estavam em outras marcas também já aqui no Brasil. Então, visualmente, é um carro que chama atenção e ele não nega que ele quer dar uma cutucada até um pouquinho no segmento premium, mas cobrando preço de SUV médio. Agora eu confesso que a traseira não achei ela tão legal quanto a dianteira. Talvez se isso aqui fosse, por exemplo, na cor do carro, esse escrito Aval um pouquinho menor e um pouquinho mais junto, já daria um estilinho um pouquinho mais legal. Já que ele tem essa lanterna interligada em LED, tá na moda, isso entre os SUVs, na verdade em diversas categorias de carro. E também aqui um aerofóliozinho e tal, ele é bonito, né? Só talvez mudaria esses detalhes e talvez num carro preto isso aqui fica um pouquinho mais discreto. Tem aqui o logo da Great Wall Motor, não é Motors do Brasil, é só Motor. Então aqui para marcar. E aqui o H6 e o que identifica o carro como um híbrido comum, não um híbrido plug-in. Agora, é um carro de R$210 mil, só que você deve estar pensando, então caparam os equipamentos. Na verdade não. Os equipamentos são os mesmos entre todas as versões, que vai mudar a parte de motorização e no caso do GT a carroceria. Tanto que ele já tem a parte de abertura elétrica do porta-malas e se eu quisesse ter aberto ele com aquele sisteminha de chute, ele teria aberto, mas o botão está aqui, já facilita. Um bom porta-malas, né? Ele se aproveita bastante da parte por ser um carro maior em comprimento, ele se aproveita bem e eu tenho um bom porta-malas. Ele só não é tão profundo. O piso aqui ele já começa logo cedo, eu não tenho uma capacidade tão alta entre a tampa e, por exemplo, o encosto do banco, porque aqui fica um pouco da parte de sistema híbrido do carro, né, alguma parte técnica aqui embaixo e também a parte de se furar o pneu. Ele não tem o step, tá, gente? Só tem o kitzinho de reparo, aqui também fica triângulo, ganchinho de reboque e uma prisilinha para você tirar as capinhas de parafuso das rodas. Ele fecha o porta-mala também de forma elétrica, já que ele abriu. Então, também a traseira, na minha opinião, ele não é tão bonito quanto de frente. Mas eu não sou designer, também não consigo julgar isso. Mas, provavelmente, muita gente vai gostar e vai levar o carro para casa.
ignorando isso aqui, talvez. Agora um ponto que a gente sabe que os SUVs médios acabam pecando um pouco é o acabamento, a parte de interior, parte de tecnologias. No caso da Vol H6, ele realmente veio com um estilo muito mais parecido com os premium do que com os de marca generalista. Por quê? Eu tenho aqui duas telas para duas funções separadas. Aqui eu tenho a tela para o painel de instrumentos, tem uma boa resolução, eu tenho o velocímetro, eu tenho um outro lado com informação de computador de bordo, parte de sistema híbrido. E no meio é interessante porque ele mostra a parte de condução. Ele tem radar, ele tem câmera, ele tem um sistema de assistência de condução bem avançado, esse carro, aliás, que funciona muito bem. E ele consegue mostrar aqui no painel para mim o que é carro, o que é caminhão, o que é moto, o que é pedestre. Então é um sistema já bem avançado, ele é mais próximo ao que a gente encontra nas marcas premium hoje em dia. É uma tela de resolução boa, está aqui bem posicionada. Eu tenho head-up display já nessa versão. É um head-up display também bem completo, que mostra velocidade, ele tem leitor de placa, parte de alerta de colisão, assistente de distância também está aqui no head-up display já nessa versão de R$209 mil. E aqui eu tenho a parte de central multimídia. É uma tela multimídia de boa resolução. O carro também tem sistema de 4 câmeras com uma boa resolução. Normalmente, dificilmente a gente tem um carro que tem as 4 câmeras para dar o efeito 360 com uma resolução tão boa. Aqui ela funciona muito bem. Eu tenho assistente de estacionamento, tenho diversas funções. E esse carro tem o espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Eu tenho até aqui um carregador por indução para o telefone. A única coisa que, por exemplo, aqui está o meu Apple CarPlay aberto. Só que para eu mexer na parte de ar-condicionado, eu até tenho aqui um comando que eu tiro do CarPlay e eu consigo entrar aqui numa barrinha lateral que eu tenho a parte de comando de ar-condicionado. Eu só acho que talvez, aí eu sei que a Great Wall está mexendo aí na parte de software desse carro, ela vai evoluindo, com o tempo terão atualizações. Eu acho que poderia manter talvez essa barrinha lateral mesmo com o Apple CarPlay aberto, porque é mais fácil acesso à temperatura do ar-condicionado, ventilação, entrar na parte de home do carro. E também uma parte que até é fácil de solucionar, mas a marca acabou colocando aqui. É um carro que eu tenho diversos modos de condução, normal, eco, esportivo e neve. A nível de regeneração aqui também, tem o modo de direção one pedal, né, onde a regeneração fica mais forte. Só que para eu entrar aqui, eu preciso entrar no menu. Talvez se tivesse algum botãozinho, alguma coisa já de acesso aqui, eu consigo, por exemplo, programar isso aqui no volante, mas eu preciso programar. Então, por exemplo, para mudar o modo de condução é um pouquinho mais chato. Nem que fosse um botão só para o modo de condução, sabe? Para aquela mudança mais rápida. Seria mais interessante. E o carro aqui tem diversas funções de luzes, de assistente de condução. Esse carro ele tem piloto automático adaptativo, assistente de faixa, alerta de colisão, detecção de qualquer coisa que tiver em volta do carro. Por exemplo, você está no trânsito, o carro de trás está vindo rápido, ele já liga o pisca-alerta. Ele tem diversas... A parte de segurança dele é muito forte. Então essa parte de condução semi-autônoma é bem avançado nesse carro. Foi algo que a Great Wall deu muita atenção. A multimídia também tem uma boa resolução. Ela é bem rápida aqui no toque. Qualquer coisa que eu precisar eu tenho aqui. Eu tenho assistente de consumo de energia, o que o carro está usando. E o Apple CarPlay e Android Auto. Só fica realmente, eu acho que poderia diminuir um pouquinho a tela do Apple CarPlay e deixar a barrinha preta aqui na lateral para acesso mais fácil ao sistema de ar-condicionado. Posição de dirigir é boa. Eu tenho aqui o volante, ele é grande. A gente não está acostumado a um volante grande para a proporção do carro. Acionamento da parte de assistente é uma alavanca aqui na lateral. Eu tenho diversos botões aqui. Eu só achei que talvez a parte de a regulagem de altura ok, mas a parte de profundidade poderia até avançar um pouquinho mais, atingir um público mais fácil de achar a posição. Eu demorei um pouquinho para achar, mas aí conversando com o banco, painel e volante deu para uma hora me entender bem e ter uma posição. O botão de partida bem aqui embaixo, acaba ficando até um pouquinho escondido. O seletor de marcha aqui também é um seletor rotativo. Não tem um modo de troca de marcha, como eu falei, esse carro tem 2 marchas, então não tem para que eu ter borboleta de marcha. Freio de estacionamento eletrônico, auto hold aqui, um porta-treco, a chave presencial com escrito aval também aqui.
Aqui um bom porta-treco e aqui embaixo também é uma outra prateleira. Parte de banco, banco lógico elétrico com ajuste de distância, altura, tudo aqui elétrico. O acabamento em si do carro é bom também. Eu tenho bons materiais, parte de... Aqui é uma imitação de couro, aqui suave ao toque, uma parte prata em plástico, detalhinho cromado. É um carro bem montado, peças bem alinhadas, aqui na porta também soft touch, uma parte de alumínio também, botão bem posicionado. Aqui também diversos outros comandos. Então é um carro bem construído por dentro, tem uma boa ergonomia. Tem essas pequenas falhas, eu sei que a parte de interface do multimídia ainda vai melhorar. Ele tem até o comando de voz que funciona muito bem. Eu já usei algumas vezes e funciona bem. Até essa parte do ar-condicionado dá para suprir você pedindo a temperatura por voz. Então é um carro bem completo, bom acabamento aqui na frente, teto solar como item de série, mas ele chama atenção mesmo para o espaço do banco traseiro. O H6 tem um entre-eixo de 2,74, é um entre-eixos bem generoso, então eu tenho um espaço interno muito bom. Por exemplo, aqui o banco dianteiro está ajustado para mim, tem 1,65 m, até o banco está um pouquinho mais para trás. E olha o espaço que eu tenho. A gente até andou com pessoas mais altas aqui, 1,80 m na frente, 1,80 m atrás, e o carro realmente dá uma boa dose de conforto para a perna. Eu tenho um piso quase plano aqui na parte central, então até o passageiro central vai ter um pouquinho mais de conforto, não vai ter tanto, que eu tenho apoio de braço aqui no encosto, então fica um pouquinho mais duro. Mas a largura também é boa, 2 adultos muito confortáveis, 3 ali bons, também não vou falar extremamente confortável. Tenho saída de ar-condicionado aqui, 2 portinhas USB aqui atrás. A única crítica é que assim, eu acho que quem paga 210 mil reais no carro já tem talvez um telefone ou pelo menos um cabo USB-C, que é uma carga mais rápida e tudo. Esse carro não tem nenhuma porta USB-C, são todas portas USB comum, tanto aqui na frente quanto atrás. Acho que a Great Wall poderia já ter atualizado o carro para esse tipo de tomada, pensando no tipo de público. Aqui na porta, ele não tem o mesmo acabamento da frente, eu tenho só plástico rígido aqui em cima, mas já tenho aqui a parte mais suave ao toque embaixo, preto, o detalhinho cromado, os botões, uma parte em couro. Mas o que chama atenção realmente é o conforto, e o banco ele é relativamente confortável. A posição de dirigir de passageiro, né, não de dirigir, é bem confortável, tem um bom espaço para a cabeça mesmo com teto solar. Então é um carro muito bom para quem está precisando de espaço interno. É um bom porta-malas, bom espaço ali na frente, bom acabamento e um bom espaço interno no banco traseiro. Antes da gente realmente dar uma volta no H6, vou mostrar um pouco a parte mecânica, que é uma coisa que está chamando muita atenção. Afinal, toda a linha, por enquanto, do Haval é eletrificada, e a própria Great Wall já fala que só vai vender carro com alguma eletrificação no mercado brasileiro. No caso desse carro aqui, como ele é o mais barato, ele tem um sistema híbrido comum. O que é? É o sistema híbrido que a gente já encontra, por exemplo, nos Toyotas. Você não precisa pôr o carro para recarregar, você não precisa de uma fonte externa de carga. Ele tem uma bateria menor, ele funciona assim em um modo 100% elétrico, ele é mais do que, por exemplo, um híbrido leve, obviamente, mas ele não anda tanto no modo elétrico como os híbridos plug-in. Então eu tenho um conjunto aqui de motor 1.5 turbo com um motor elétrico. A gente está falando aí de 243 cavalos e 54 kg de torque. A Great Wall não divulga esse número separado de motor e transmissão, alegando que eles vão sempre trabalhar ou juntos, separados em algum momento. E ele tem realmente um modo de funcionamento que tem diversas formas de combinar essa força. Tem aqui também um câmbio de 2 marchas. Por que são só 2 marchas? Como ele tem bastante força no motor elétrico, já para saídas, ele não precisa ter uma relação de várias marchas para poder carregar o carro, né? Primeira, segunda, terceira. Ele tem 2. Eu tenho uma marcha para mais ali um uso urbano até uma certa velocidade, e a segunda marcha entra em ação mais para um uso rodoviário, para baixar a rotação, já que no uso rodoviário você vai acabar usando mais o motor a combustão, mas você mantém uma rotação mais baixa para poupar combustível. Agora, vamos ver se realmente ele é econômico e se ele anda o que a GWM está divulgando por aí. Vamos lá. Um fato muito interessante, acho que é algo do psicológico do ser humano. Quando uma marca nova chega no Brasil, a gente tende a até ser mais exigente do que as marcas que já estão por aqui, né? Afinal, a gente quer ver
se vão trazer algo diferente, algo melhor do que o mercado já tem, o mercado está lotado. Quando é uma marca chinesa, então, digamos que o brasileiro está um pouco traumatizado ainda, com aquela primeira experiência dos chineses aqui no Brasil, mais ou menos em 2010, né? A época de Jack Motors, Chery, Mifan, que eram carros mais focados em ser muito baratos para ganhar nessa coisa do preço. Hoje em dia os chineses não, a gente já tem aí algumas experiências, a Caoa Chery melhorou muito do que era a Chery, né? Os modelos, já que acabou indo para a onda dos elétricos, mas ainda aposta bastante na parte do custo. A gente teve recentemente BYD, também com modelos 100% elétricos, começou na faixa de 500 mil com TAN e RAM, hoje já está na faixa aí de 270, 250 mil reais e promete também já vir com outros modelos. A Great Wall vem na mesma pegada, ela veio num segmento de preço aí, como esse carro aqui, 209 mil reais, não é um carro barato, eles terão modelos abaixo, né, já estão aí em testes, serão nacionalizados em 2024, mas o fato é o seguinte, e na minha opinião, o Haval H6 me surpreendeu bastante, porque sempre que a gente ouve, a chinesa veio pro Brasil, veio fazer milagre, você anda no carro e fala, tá devendo. Até nos próprios carros da Caoa Chery a gente tem alguns pontos de dúvida, né? Pontos de refinamento de engenharia, de materiais que a gente sente. Aqui eu confesso que funcionou muito bem o fato da Great Wall ter, entre aspas, roubado profissionais de diversas montadoras, não só no Brasil como ao redor do mundo, e o fato do Brasil ser um mercado tão importante para eles estão tão focados, que permitiu fazer carros com uma especificação para o brasileiro. A gente percebe calibração de motor, calibração de suspensão, calibração até de central multimídia, acerto de interface de usuário, até um pouco visual, mais adequado para o mercado brasileiro, com o gosto do brasileiro. E, por exemplo, a parte de engenharia desse carro me surpreendeu muito. A parte de sistema híbrido, mesmo esse aqui não sendo híbrido plug-in, é muito boa. Já falando de teste, de número real, nada de em metro, números que nós conseguimos, né? O Haval H6 híbrido normal, rodando no modo Eco na cidade, 16,5 km por litro. É um número muito bom, pensando que é um carro que não tem uma bateria grande, não tem uma autonomia elétrica muito grande, como um híbrido plug-in, por exemplo, mas também é um número bom, até comparado com um dos seus principais concorrentes que ele está de olho, que é o Corolla Cross híbrido. Pensando que esse carro aqui é consideravelmente maior, consideravelmente mais pesado, veio um número de consumo bem interessante. Você pensar em um carro quase 17, dependendo do percurso que você faz, você consegue até um número melhor do que esse. Mas na média, nosso teste 16,5. Na estrada, como ele acaba usando mais o motor 1.5 turbo, a gente teve uma média aí de 12,2. Não é uma média ruim, mas também não é uma média gigantesca. Mas a gente tem que pensar que nesse caso o motor elétrico está praticamente parado, ele não trabalha já numa rotação. Como eu já expliquei da transmissão, como ele tem bastante torque do motor elétrico, ele não precisa ter várias marchas para você criar uma arrancada rápida e depois ter que criar uma relação de marcha para consumo. Não, ele usa na arrancada basicamente o motor elétrico, você vai ouvir o motor a combustão talvez para recarregar a bateria, e depois de certa velocidade a primeira marcha acaba sendo bem longa, em diversas situações você nem sente que ele está numa primeira marcha, seria mais, por exemplo, numa arrancada forte, né, como por exemplo que a gente fez o teste, você sente que ele vem na primeira marcha e joga uma segunda perto dos 100 por hora, e mesmo assim, com o motor a combustão ligado, ele fica a 120 por hora na faixa de 2.500 rotações, que é uma rotação aí a média do mercado, quando a gente pensa em SUV automático. Então o consumo foi ali dentro da média, na cidade chama muito mais atenção esse consumo, principalmente pelo porte do carro, o tamanho, o peso dele. Então, parte de motor e câmbio ficou muito bem calibrado, você mal sente quando o motor 1.5 turbo entra em ação, você percebe mais pela talvez a leve vibração do motor, mesmo assim é bem filtrada para o que vem do motorista, que você está saindo de uma condição de silêncio total para um barulho leve, que é o motor 1.5 já trabalhando para recarregar a bateria, já em alguma situação que ele realmente precise funcionar, lembrando que é um carro que não usa fonte externa de recarga, então você precisa disso para o carro andar no modo elétrico, ele ter carga gerada pelo motor 1.5 turbo. Então você não sente, aqui por exemplo no trânsito, aqui parei no semáforo, vou sair no pé aqui, ó, tá no modo elétrico, se eu afundar um pouco mais o pé, ele ainda tá no modo elétrico, agora ele ligou o motor, mas assim daqui a pouco ele desliga. Então você anda na cidade basicamente o motor a combustão entrando só se você precisar de carga, então você tem essa boa média de consumo. Lembrando que esse aqui, mais uma vez, não é o híbrido plug-in, é um híbrido normal, então estamos falando de um carro
nessa média. Parte de suspensão também muito boa, ela reclama em alguns pontos, tá? Em ruas mais esburacadas ela reclama um pouco, sim. Batida seca, só em algo muito, eu tive situação de realmente um buraco muito grande, uma situação, uma lombada, alguma coisa assim que eu passasse mais rápido, ele dá um final de curso na dianteira. Talvez um refinamento um pouquinho melhor na parte de coxim, batente ali para tentar amortecer melhor essa pancada. Afinal a gente sabe que quem acaba comprando um SUV quase não tem dó de buraco, né? Então ele acaba reclamando um pouco no ouvido. Mas essa parte de suspensão também é muito boa. A direção tem 3 formas de calibração que eu consigo até ajustar por aqui, que é um modo conforto, um modo normal e um modo esportivo. O conforto ele é bem leve. Não vou mentir que quando eu entrei para entrar em rodovia, eu joguei no modo esportivo para ele dar um pouquinho mais de peso no sistema, para ficar mais confortável. Mas o modo conforto para a cidade, realmente, eu acho que até a engenharia da Great Wall do Brasil trabalhou muito na parte de conforto desse carro. Ele é muito confortável no dia a dia, tanto a parte de bancos, né, peso de direção, posição de dirigir, suspensão. Ele é muito pensado no conforto. Então, ótimo. Lógico que você vai andar rápido, você vai sentir rolagem de carroceria. Já é um carro que não é feito para andar rápido. Isso fica mais pro GT, que é o SUV Coupé com uma proposta um pouquinho mais esportiva, que você vai ter essa tocada, uma suspensão um pouquinho mais trabalhada. Mas aqui é um carro bem voltado para conforto, para família, espaço interno, como eu já comentei, é muito bom. É um carro que não te cansa na estrada. Eu não fui para muito longe, mas o pouco tempo que eu fiquei, eu cheguei praticamente bem tranquilo de coluna, de perna, de joelhos. O volante é grandão, né? O volante ele é grande até, então ele te dá esse conforto bem leve, só que ele é grandão e eu achei que faltou um pouquinho mais de range, por exemplo, de ajuste de profundidade. Acho que ele podia se aproximar até um pouquinho mais aqui do motorista, só um pouquinho, depende aí, porque a gente, mais para poder enquadrar algumas estaturas, né? A gente sabe que é bem variável no Brasil, tem gente alta que adora andar com o banco no teto, ou eu que sou mais baixo gosto de andar com o banco mais baixo, então tem aí mais para agradar diversos tipos de consumidor brasileiro. Não sei se vocês estão ouvindo, a suspensão acaba fazendo um pouco de barulho, mas diretamente como eu falei, acho que faltou um pouco de refinamento na parte de barulho de suspensão. Mas isso não vai, vou falar para você que não desabona, porque a gente também, isso em alguns concorrentes que ele quer atacar, a gente ouve também um pouco de barulho. Parte de assistência de condução é muito eficiente. Alerta de colisão dianteira, ele já percebe. Ele, pelo head-up display que ele tem, se ele vê que eu estou muito perto, ele fala, então, dá para tirar um pouquinho o pé e ficar um pouquinho mais afastado, é perigoso. Ou se um carro da frente para na hora, ele já está começando a me alertar. Ele tem uma coisa interessante que eu só tinha visto em carros mais caros, né, como a Audi, a BMW. Se ele percebe algum carro vindo atrás muito rápido, que ele interprete que pode causar um acidente, ele vai me avisar no painel e ligar o pisca-alerta. Uma forma de sinalizar, né? Fala, cara, pega leve aí porque eu tô aqui. Mas achei bem interessante. Parte do automático funciona muito bem. Aqui pelo painel ele diferencia muito bem carro, moto, caminhão. Isso mostra o quão eficiente é o parte de radar e câmera. Então esse é muito bom. Eu usei na estrada pelo automático adaptativo, funciona muito bem. O próprio piloto automático adaptativo entra no modo de condução que eu seleciono, que nem eu tô rodando no modo Eco, então o piloto automático também vai rodar no modo Eco. Vou rodar no modo Sport, o piloto automático também vai entrar no modo mais ataque. O assistente de faixa, achei que ele é um pouquinho assim sensível. Qualquer coisinha ele já tá mexendo na direção, fazendo correção, somente na rodovia, mas eu achei que só refinar um pouquinho mais essa calibração de assistente de faixa, porque de resto foi muito bem a parte de assistência de condução. Parte também de ergonomia, né? Já como eu falei, só achei que faltou. Poderia deixar aqui na ponta da multimídia aquela função que fica aberta com volume, com ar condicionado, apesar de um sistema de comando por voz muito eficiente. Acho que faltou só aí. Poderia colocar aqui na multimídia, tem um Apple CarPlay gigante, nada que uma faixinha aqui não vá prejudicar esse funcionamento. É mais interface de usuário, mais para alguém que quer um pouquinho mais de velocidade para as coisas. Não precisa entrar em um menu, submenu para ter algum acesso. E desempenho, dá para perceber aqui, entrei na marginal, no 0 a 100, a GWM divulga 7.9 segundos. Fizemos 8.2, ainda é um bom número, lembrando que esse carro aqui não é o plug-in, né, que é mais potente. Aqui a gente tem aí
menos de 300 cavalos, mas mesmo assim, o tamanho desse carro para o peso é um bom desempenho, para o consumo ainda é um bom desempenho, a retomada é muito boa, também num bom número. São números assim, que não é que, nossa, chama muita atenção. Para faixa de potência é bom, sabe? E o desempenho na estrada, eu andei com o carro com mais gente, carro mais, não carregado, lotado, mas mais carregado na estrada, não deve nada em desempenho, é um carro que desenvolve muito bem. Então assim, é um carro que, lógico, tem suas falhas, como eu falei, eu achei que faltou um pouquinho de refinamento em suspensão, talvez até eles focaram muito em conforto, talvez ajustes pequenos, tá? Nada que vá destruir o carro, nada que desabone. E na minha opinião, não é um carro que está devendo para engenharia da Volkswagen, engenharia da Jeep, engenharia da Toyota. É um carro que em nenhum momento eu falei, putz, faltou isso aqui é melhor. Não, eu achei que ele está dentro da média, ele já vem brigando muito bem. Acho que quem dirigir vai sim ficar com dúvida, não vai perceber que é um carro de uma origem chinesa. Está na hora da gente também começar a desconsiderar essa coisa de origem chinesa. A gente não está mais falando de 2010, passamos em pleno 2023, ano da tecnologia. A gente tem um carro que realmente que vem da China, mas não vai ficar devendo para os concorrentes dessa faixa de preço. R$209 mil, um preço muito competitivo por um carro desse tamanho, híbrido, com tanta tecnologia. Uma boa surpresa, eu não estava esperando tanto desse carro, né? A gente está tão acostumado a ouvir promessas de montador, quando a gente pega o carro a gente faz faltou, mas não, achei que ficou dentro até do esperado. Talvez, minha opinião, mas por gosto, acho que talvez um sistema de som assinado, uma melhor definição de som, parte de graves, é um carro que é muito focado, talvez uma parte de som muito mais médias e altas frequências, né? Mas isso é uma questão de gosto. Acho que talvez um sisteminha de som assinado ia cair muito bem nesse carro. Mas acho que foi uma das poucas reclamações que eu tive. Também todo o pessoal da redação que andou no carro ficou bem surpreso. Então agora é só a gente observar se realmente toda essa estratégia de vendas da Great Wall vai funcionar, se vai ser bom para eles, ou se vai ser mais um. Eu acho que não vai ser mais um no mercado, tem condição de brigar aí com as marcas chinesas e com essa faixa de preço. Eu acho que vai brigar muito bem. E vamos ver como é que serão os próximos meses e os próximos lançamentos também da GWM aqui no Brasil. Mas afinal, vale esses R$209 mil pelo Haval H6 híbrido? R$209 mil realmente não é pouco dinheiro, a concorrência é pesada e a gente sabe, marca chinesa ainda tem uma questão no Brasil de nome, confiança. A gente tem que lembrar, já passaram por isso as marcas japonesas, as marcas coreanas, e provavelmente as chinesas aprenderam com aquela primeira fase. Trouxeram carros com melhor construção, mais equipados, mais tecnológicos e estão entrando muito forte na onda da eletrificação. No caso da Great Wall Motors, até fábrica no Brasil, e veio com esse carro nesse preço muito competitivo. Vai ter concessionária, grandes redes de concessionária já pegaram essa concessão para as regiões do Brasil. E lógico que dentro da Great Wall tem muita gente que conhece bem o mercado brasileiro, afinal, trabalhavam em outras marcas. Sobre o Haval H6 híbrido, particularmente me surpreendeu bastante a calibração de suspensão, parte de motor e câmbio, acabamento, é um carro bem legal. Tem suas falhas? Tem, nenhum carro é perfeito, mas eu acho que, por exemplo, nessa faixa de R$209 mil, difícil você conseguir emplacar algo tão interessante nele, como parte de porte, parte de eletrificação, até a parte de equipamentos e tecnologias disponíveis. Quem sabe aí quem está olhando para um Compass, para um Corolla Cross, para um Taos, vai acabar batendo na Great Wall e tem uma boa opção. A compra vai depender da concepção de cada um, se já confia nas marcas chinesas. E vocês, já estão prontos para ter um carro chinês na sua garagem? Comenta aí embaixo, óbvio, já como todo vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação, deixa o like no vídeo, ajuda bastante a gente a acelerar, trazer mais carro, cada vez mais pautas interessantes para vocês aqui. Vejo vocês numa próxima. Valeu!